Confira agora as prováveis escalações dos times nesse sábado pela quinta rodada do Brasileirão. Carille vai mudar o esquema de jogo contra o Flamengo? Felipe Luiz vai poupar jogadores visando o jogo da LDU na Libertadores? Timão em crise e sem técnico. Qual time Orlando Ribeiro vai mandar a campo? Fique comigo até o final do vídeo para saber essas e outras notícias do seu time. Fala aí, torcedor! Mais um vídeo aqui no canal Time Escalado para falar dos desfalques, escalação e principais notícias do seu time no Brasileirão nessa quinta rodada. Mas antes peço que você se inscreva no canal, deixe o like para quando seu time for jogar você ficar por dentro da escalação atualizada em primeira mão. Para dar início à rodada de número 5, nesse sábado irá acontecer 3 partidas. Às 16 horas o Corinthians recebe o Sport na Neoquímica Arena. Às 18h30 acontece o Clássico dos Milhões, Vasco e Flamengo. E às 21 horas acontece o Grenal. O Grêmio recebe o Internacional na Arena do Grêmio. Vamos dar uma olhada como se encontram os times na tabela. O Corinthians está em 14º lugar com 4 pontos e o Sport é o lanterna com 1 ponto. O Vasco e Flamengo. O Flamengo é o líder do campeonato com 10 pontos, empatado com o Palmeiras. Fica na frente pelos critérios de desempate, gols marcados e saldo de gol. E o Vasco está em 7º lugar com 6 pontos. Grêmio Internacional. O Grêmio está em 17º lugar com 3 pontos na zona de rebaixamento. Precisa vencer para sair da zona. E o Internacional está em 10º lugar com 5 pontos. Então vamos lá conferir as prováveis escalações dos times nesse sábado, começando pelo Corinthians. O Corinthians que está sem técnico ainda, demitiu o Ramon Dias. O mais provável que seja é o Dorival, é o que está mais próximo de acertar. Quem vai comandar o time nesse sábado é o Orlando Ribeiro, técnico do Sub-20. Ele comandou um único treino nessa sexta-feira e deve mandar a campo um time com Donelli no gol, Angileri, Gustavo Henrique e Félix Torres. Léo Maná entra na vaga de Mateuzinho, que está suspenso. Meio campo com Carrijo, Ranielli e Breno Bidon. Na frente, Memphis e Romero, fazendo os dois reservar aqui fazendo a função de 10. E no ataque, Yuri Alberto. Desfalques suspensos, Mateuzinho e José Martins. Lesionados, Rodrigo Garro, Hugo Souza e Igor Coronado. Outro desfalque para a partida é Thales Magno, que foi diagnosticado nesta sexta-feira com um quadro de pneumonia e não está disponível para a partida também. Ele está internado no Hospital de São Paulo. Pendurados, ninguém. O Sport conta com 3 retornos para a partida contra o Corinthians, entre eles Sérgio Oliveira e Gonçalo Paciência, que devem ser titulares. Uma provável escalação tem Kaique França no gol, Hereda, João Silva. Lucas Cunha deve formar a dupla de zaga com João Silva, visto que o Chico deve ser improvisado na lateral esquerda, porque o Dalbert e o Igor Cariús estão lesionados, então o Chico deve ser improvisado na lateral esquerda, ele já fez essa função. Meio campo com Duqueiroz e Sérgio Oliveira, no ataque Rivera, Lucas Lima, Barleta e Gonçalo Paciência. Desfalques suspensos, Matheus Alexandre, lesionados Dalbert e Igor Cariús, pendurados Lucas Lima e Rivera. O Coutinho está de volta ao time titular do Vasco, depois de ser poupado contra o Ceará. O Tietê segue fora, ele está com um problema familiar, o filho dele está com um problema de saúde e o clube liberou ele. Uma provável escalação do Vasco tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas mantido na zaga, no lugar de Maurício Lemos, que ainda está lesionado, e Lucas Piton. Meio campo com Jair, o Matheus Carvalho também aqui é a opção, e Hugo Moura. Na frente, Coutinho. Adson ganha a vaga de Garré. Garré não jogou bem contra o Vasco, foi substituído e o Adson ganhou a vaga dele. Nuno Moreira e Verrete. Uma opção também é uma entrada de mais um meio campista, um volante, para reforçar mais o meio campo contra o Flamengo, que seria a entrada de Paulinho na vaga do Adson. Então o meio campo seria, no caso aí ficaria Jair, Hugo Moura, Paulinho e Coutinho, com Nuno Moreira e Verrete na frente. Essa seria uma opção caso Carille opte por reforçar mais o meio campo contra o Flamengo. Desfalques suspensos, ninguém. Lesionados, David, Estrela e Maurício Lemos. Pendurados, Jair e Hugo Moura. Felipe Luiz conta com 2 retornos e um desfalques para a partida contra o Vasco. Alexandro sofreu um edema na coxa na partida contra o Juventude e é desfalque. Léo Ortiz e De La Cruz, que foram poupados contra o Juventude, volta ao time titular. Uma provável escalação tem Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz e Danilo na zaga e Ayrton Lucas. Meio campo com Pulgar e De La Cruz. No ataque, Michael, Arrascaeta
Gerson e Bruno Henrique também volta ao time titular. Outros jogadores também podem ser poupados, devido ao Flamengo ter um jogo muito importante na Libertadores na terça-feira contra a LDU fora de casa. Nomes como Arrascaeta e Michael podem ser poupados. E aí Plata e Cebolinha entram no time titular. Desfalques suspensos ninguém. Lesionados Vinha. E no caso o Alexandre não está lesionado, mas só com edema. Ele é dúvida para a partida contra a LDU, mas contra o Vasco é certo que ele está fora. Pendurados Pulgar e De La Cruz. Victor Gabriel e Juninho estão recuperados de lesão e estão disponíveis para o Grenal. Uma provável escalação do Inter tem Antony no gol, Aguirre, Vitão, Victor Gabriel, Juninho também é opção na zaga e Bernabé. Meio campo com Bruno Henrique, Fernando e Alan Patrick. Wesley volta ao time depois de desfalcar contra o Palmeiras, ele sentiu um desconforto na coxa e ficou de fora contra o Palmeiras. Vitinho também disputa vaga com o Bruno Tabata, mas a tendência é que Vitinho comece como titular. E na frente, Ener Valencia. Desfalques suspensos ninguém. Lesionados Carboneiro, Bruno Gomes, Rocher, Mercado e Luca Drummond. Pendurados Vitinho. E para fechar, uma provável escalação do Grêmio. Depois de demitir o técnico Gustavo Quinteiros, o Grêmio será comandado pela comissão interina de Fernando Lázaro, Rogério Dias e James Freitas. No treino, eles fizeram algumas mudanças em relação ao time que vinha jogando. E uma provável escalação tem Thiago Volpe no gol, João Pedro na lateral, Gemerson e Wagner Leonardo na zaga. Uma novidade que treinou foi o Marlon como titular, fazendo sua estreia e entra no lugar do Lucas Esteves. Meio campo com Dodi, Vila Sante e na frente Monsalve. Cristian Oliveira volta ao time depois de desfalcar o Grêmio por 2 jogos, contra o Flamengo e contra o Mirassol. Ele estava com um problema dentário e está disponível para a partida e deve ser titular. Junto com eles, no meio campo é Edenilson. E na frente, Bright White. Desfalques suspensos ninguém, lesionados Rodrigo Eli e pendurados só o Edenilson. Então é isso aí, pessoal. Essas foram as escalações de hoje. Diga aí o que você achou da escalação do seu time. Faria alguma mudança? Deixa aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para saber a escalação atualizada do seu time. Um abraço e até o próximo vídeo.